Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e hoje, amados, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Normalmente nós fazemos um capítulo ao dia, mas os irmãos sabem que durante esse ano nós estamos tendo assim vários momentos que nós tivemos que dar uma pausa nos áudios, né? Em março nós tivemos uma situação, meu tio e minha tia faleceram ali basicamente juntos, né? Basicamente no mesmo dia, e nós ficamos uma semana mais ou menos sem áudios, uma semana e meia, e agora nós tivemos também uma pausa ali por situação familiar, quase 2 semanas sem áudio. Então, para nós adequarmos a nossa leitura, quando os capítulos puderem ser unidos, nós vamos unir para ficar mais fácil o entendimento e para nós chegarmos no final do ano e conseguirmos completar a nossa leitura bíblica lá em Deuteronômio, tá bom? Então, esse aqui eu vejo que é um momento que nós podemos unir os capítulos, que são exatamente os capítulos das pragas aqui do Egito. Então, hoje nós deveríamos fazer, se fosse um capítulo ao dia, nós faríamos só o capítulo 8, mas nós vamos unir. Hoje nós vamos ver capítulo 8, 9 e 10. Então, para sua leitura bíblica, você pode ler os 3 capítulos. São nesses capítulos, nós já vimos ontem o capítulo 7, começou a primeira praga, que foi a praga de sangue. E daí nos capítulos 8, 9 e 10, nós vamos ter até a 9ª praga. E nos capítulos 11 e 12, nós também vamos unir, que vai ser na segunda-feira. Então, os capítulos 8, 9 e 10 vão ser os nossos capítulos de hoje. Você pode ler na sequência, 8, 9 e 10. E o 11 e 12 nós faremos na segunda-feira. O 11 é o anúncio da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E o 12 é a execução, vamos dizer assim, dessa praga. Vai ter a Páscoa sendo celebrada pelos israelitas, mas isso nós veremos na segunda-feira. Então, hoje, nossos capítulos 8, 9 e 10, eu não vou ter um versículo específico para tratar aqui com os irmãos, mas o que eu quero mencionar aqui é sobre o juízo de Deus, é sobre o julgamento de Deus. No capítulo 7, nós vemos Deus falando que ele executaria juízo sobre o Egito. E ele mesmo tiraria, né? Lá no capítulo 7, no versículo 4, fala assim: então eu porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo eu tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Então Deus vai executar esse juízo sobre os egípcios. E quando nós falamos sobre o juízo de Deus, amados, nós precisamos entender algo. Muitas vezes nós ficamos assim: nossa, será que Deus é um Deus ruim, é um Deus mau? Amados, nós já vimos, estudando o início, né, Gênesis, nós já vimos o quanto Deus sempre esperou que o homem se volte para ele. E o homem vai resistindo a Deus de geração em geração. Nós vemos o ser humano resistindo à glória de Deus, resistindo à manifestação de Deus, resistindo à revelação de Deus. E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? É que quando o homem resiste a Deus, é o que está lá em Provérbios, Deus começa a resistir ao homem. Como? Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, quando o homem se volta para Deus, ele recebe toda a misericórdia e toda a graça de Deus. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas quando o homem endurece o seu coração e insiste em resistir a Deus, Deus começa a resistir a ele, porque Deus resiste aos soberbos. Amados, o intuito é que o ser humano compreenda que ele depende de Deus, ele não pode viver sozinho. Foi a oferta de Satanás: você se tornará como Deus, e o ser humano quer ser Deus. E ali no Egito acontecia isso. Faraó, por exemplo, era exatamente o homem que era considerado um deus. Então vem o juízo sobre a idolatria executada ali no Egito,
para que Deus pudesse se revelar e dizer: não, o único Deus verdadeiro sou eu. Os outros não são deuses, são falsos. Eles não têm poder nenhum. Amados, quando nós olhamos as pragas que foram derramadas ali sobre o Egito, nós vemos como Deus é. Ele foi e ele executou o juízo exatamente sobre cada deus que era adorado ali no Egito. Para quê? Para que aquele povo e aquele faraó pudessem entender que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, mas eles não se renderam a Deus. Eles continuaram com o coração endurecido. Quando nós vemos a água se transformando em sangue, que foi no capítulo de ontem, o capítulo 7, que foi a primeira praga, é o juízo, o julgamento de Deus contra o deus Api, que era um deus adorado relacionado à idolatria do rio Nilo. Eles tinham uma adoração ao rio Nilo. Então Deus vem e transforma todas as águas do Nilo em sangue. Aí depois vai vir a segunda praga, que são as rãs. É outra deusa que era adorada pelos egípcios, que era a deusa Hecate. Era uma deusa da fertilidade. Essa deusa, a cabeça dela, se vê a imagem dessa deusa, a cabeça dela era uma cabeça de rã. Então Deus enche a terra do Egito de rãs. A Bíblia diz que as rãs ficam subindo pelas pernas de Faraó, de todos os conselheiros, de todo o povo. E acho interessante porque dessa vez, quando vem todas essas rãs sobre a terra do Egito, Moisés pergunta para Faraó: quando você quer que eu ore para que Deus interrompa essa praga? E Faraó olha para ele e diz: amanhã. Eu fico pensando, como que alguém que está sofrendo esse julgamento, esse juízo divino, ele quer passar mais uma noite com as rãs, em vez de dizer, ore agora, para que se acabe agora. Não, aí ele fala, amanhã eu quero que você ore. São coisas assim que é pra gente pensar, né, amados? Aqui fazer um adendo. Quantas e quantas vezes Deus vem trazendo mesmo algo à tona na nossa vida para que a gente lide seriamente com aquele pecado, com aquela situação no momento, para que a gente diga, chega, daqui em diante eu não quero mais isso. E às vezes a gente faz como o Faraó, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou buscar a Deus, amanhã. Amados, quando Deus lida conosco, que seja hoje, que seja agora, que se interrompa aquilo que está vindo como julgamento, vamos dizer assim, no momento, que nós possamos buscar a Deus na hora, não deixar para amanhã, como fez Faraó. Mas voltando aqui sobre essas pragas, a terceira praga é a praga de piolhos, exatamente o julgamento sobre o deus Geb, que era o deus terra, que eles adoravam. A quarta praga são as moscas, que era o julgamento contra o deus Kefri, que é aquele inseto chamado escaravelho sagrado. Eles utilizavam aquela carapaça desse inseto, porque ele é um besouro, eles utilizavam como amuleto. Então era algo sagrado para eles. Deus vem e faz o quê? Executa julgamento contra esse deus. A quinta praga, que foi a peste nos animais, é o julgamento contra o deus Apis, que é o touro sagrado. Eles adoravam o tipo de animal, todo tipo de deus que eles levantaram ali no Egito. Deus veio trazendo julgamento através dessas pragas. As feridas ou úlceras era o deus Suteque, que era o deus a quem eles ofereciam as cinzas dos mortos. A chuva de pedras, que é a sétima praga, o granizo caindo, é o deus Shu, que era o deus atmosfera, que eles diziam que era o deus que controlava o tempo. A oitava praga, os gafanhotos, é o julgamento contra o deus Serápia, que era o deus que protegia a terra do Egito dos gafanhotos. Eles adoravam esse deus, dizendo que ele é que protegia o Egito dos gafanhotos. A nona praga são as trevas, é o deus Ra. Eles adoravam esse deus Ra, que simbolizava o deus Sol. E a última praga, a morte dos primogênitos, que era o julgamento contra Faraó. O primogênito morrendo, por quê? Porque eles consideravam Faraó como sendo um homem que era Deus. Eles adoravam a Faraó. E o primogênito era, na linhagem ali de sucessão, ele seria o próximo Faraó. Então vem a morte de todos os primogênitos ali do Egito. Ou seja,
todo julgamento que Deus executou aqui era para mostrar para eles que todos esses deuses que eles adoravam são deuses falsos, que eles precisavam se voltar para quem? Para o Deus verdadeiro, que era o Deus dos israelitas. Ainda assim, eles continuaram com o coração endurecido. Amados, isso é um aprendizado para nós. Nós como igreja, né, tem muitas pessoas que perguntam, mas será que nós, no tempo da igreja, existe juízo? Existe julgamento? Deus vai julgar todas essas coisas? Será que Deus vai julgar o comportamento? Será que Deus vai julgar a idolatria? Será que Deus vai julgar o pecado no meio da igreja? Tem algumas pessoas que dizem não, todo julgamento já foi executado, todo juízo já foi executado em Cristo Jesus. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo Jesus e agora nós estamos no tempo da graça, não tem mais esse tipo de juízo. Não é o que a Bíblia nos ensina, amados. Quando nós lemos as cartas para as igrejas do Apocalipse, e é isso que eu quero ler hoje e compartilhar com os irmãos, trazendo para essa aplicação para nossa vida como igreja, Deus sempre deseja que nós nos voltemos para Ele. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 2, a carta para a igreja de Tiatira, nós vamos ver Deus executando juízo no meio da igreja. Isso é sério, amados. Isso é para nós pensarmos e para nós vermos que Deus, Ele não muda. É claro que nós vemos a atuação de Deus diferente, um pouco diferente, no Antigo Testamento, porque Jesus Cristo ainda não tinha efetuado a sua obra completa de redenção, de perdão, se tornando pecado em nosso lugar. Mas agora que nós vivemos depois da obra consumada de Cristo Jesus, não significa que Deus simplesmente vai cruzar os braços e dizer assim, tudo bem, agora vocês podem viver de qualquer jeito, do jeito que vocês quiserem. Não, amados. Deus deseja sempre nos alinhar à vontade dele. E o que era necessário ser feito para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus e nos voltar para Deus foi realizado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o ser humano é reconciliado com Deus. Em Cristo Jesus, o ser humano é colocado num relacionamento de paz com Deus. Por intermédio de Cristo Jesus, nós podemos viver agora um relacionamento pacífico com Deus. Deus não está contra nós, mas está em nosso favor. Essa é a obra que Cristo Jesus realizou. Mas nós precisamos aplicar a nossa confiança, a nossa fé nessa obra. Não podemos simplesmente achar porque Cristo realizou uma obra completa, agora eu posso viver da minha maneira. Não funciona assim. E se nós tentarmos viver a nossa maneira, nós seremos julgados. Existe julgamento na igreja. Apesar de alguns não gostarem dessa palavra, mas existe. A Bíblia nos ensina. E eu quero ler aqui com os irmãos esse texto de Apocalipse 2. Eu quero ler dos versículos 18 até o 25, para nós vermos como Deus, ele executa o seu juízo. Continua executando o juízo. Por quê? Porque o intuito é trazer condenação para o homem? Não, amados. O intuito é condenar o pecado para que o homem seja redimido do pecado. Ele já fez essa obra completa em Cristo Jesus, para que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós sejamos o quê? Redimidos, libertos do governo do pecado. Mas se nós insistimos em viver do nosso jeito, não tem como. Não tem como. Deus julgará sim o pecado. Porque o intuito é que nós sejamos salvos e não condenados com o pecado. Então, deixa eu ler esse texto aqui de Apocalipse, carta para a igreja de Tiatira, capítulo 2, Apocalipse 2, do versículo 18 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Veja que é a carta, que são as palavras do Filho de Deus, as palavras de Jesus Cristo,
para o líder, para o pastor, para o anjo dessa igreja, dizendo que ele conhece as obras, a perseverança, o amor, a fé, o serviço, ou seja, é alguém que está comprometido com Deus. Mas, ali no versículo 20, no entanto, eu tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e eu trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que ela se arrependa e eles se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Veja que aqui Deus está executando juízo sobre uma falsa profetisa e sobre os seus discípulos, e Deus não poupou a igreja de passar por isso. É uma igreja em que o pastor, olha o que Deus diz sobre esse pastor: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que fazia antes, no começo. Ou seja, era um pastor comprometido, mas ele tolerava uma falsa profetisa. Ele tolerava algo que não poderia ser tolerado no meio da igreja. E Deus vem e luta com essa mulher, exerce juízo sobre ela e sobre os seus discípulos. Deus diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então Deus vem e julga isso, julga essa atitude. Por quê? Porque aquela mulher está o quê? Resistindo a Deus. Deus também resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E veja que uma igreja que parece ter um pastor ótimo, porque a Bíblia fala que ele tem amor, ele tem obras, ele tem fé, ele tem serviço, ele tem perseverança, vai ter que passar por uma situação terrível do julgamento de Deus sobre a atitude daquela falsa profetisa que não quer se arrepender e dos seus discípulos que também não querem se arrepender. Amados, isso é juízo. Isso é juízo. Juízo no meio da igreja. Nós não estamos isentos, amados, do juízo de Deus. Muitas vezes nós pensamos apenas no juízo da salvação da alma. A questão é que dentro da igreja, Deus julga as atitudes, e como ele disse aqui, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Não é o julgamento para a salvação, mas o julgamento do que as pessoas estão fazendo com a salvação que receberam em Cristo Jesus. Portanto, existe juízo e julgamento sim no meio da igreja. O que nós temos feito com a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus? Uma salvação completa que nos torna pessoas justas, íntegras, inteiras em Deus, retas diante de Deus, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para se santificar a cada dia. A Bíblia diz em 1 João 3,3 que nós devemos nos purificar a cada dia. Purifique-se a si mesmo, ou seja, tenha uma vida de santificação na comunhão com o Espírito Santo. Portanto, o juízo que vem sobre a igreja não é simplesmente, Deus está julgando se vai ser salvo ou não vai ser salvo. Não, Deus vem com o juízo sobre o que nós como igreja estamos fazendo com a salvação completa que recebemos em Cristo Jesus.
Aqui, essa carta para Tiatira fica claro que Deus dá tempo para o arrependimento. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, endureceu o coração, assim como o faraó. Qual que foi a consequência? O juízo. Não tem como ser outra consequência. Portanto, amados, existe sim juízo no meio da igreja. Que eu e você, como está escrito lá em Hebreus, não tenhamos um coração perverso e incrédulo, que seja dominado pelo engano do pecado e que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, que eu e você, como filhos de Deus, nós possamos viver de fato a salvação completa que nós recebemos em Cristo Jesus, nos entregando a Deus, buscando a santificação, buscando a vida de comunhão com o nosso Deus que nos capacita, que nos ajuda, que nos fortalece. Veja que Deus diz: aos demais que estão em Tiatira, vocês que não se renderam aos ensinos dessa profetisa, eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Sobre vocês, não. Vocês tão somente se apeguem com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ou seja, amados, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, buscando a Deus, em comunhão com Deus, nós veremos a execução de juízo ao nosso redor. Infelizmente, veremos. Por quê? Porque muitos endurecem o coração, assim como essa falsa profetisa aqui da carta a Tiatira e seus discípulos, que endureceram o coração e não se arrependeram, do mesmo jeito que fez Faraó. E veja que Deus trouxe o julgamento lá em Faraó para o Egito, trazendo à tona todos os deuses que eles adoravam. Deus trouxe o juízo expondo a idolatria deles, expondo o pecado deles através daquelas pragas. Muitas vezes, quando o pecado é exposto no meio da igreja, é porque Deus já chamou ao arrependimento por muito tempo. Deus deu tempo para o arrependimento, mas muitos não estão se arrependendo e de repente vem à tona o pecado daquelas pessoas. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus quer trazer a purificação. Deus quer trazer a santificação. O julgamento, o juízo não é um juízo contra a salvação daquela pessoa, mas é um juízo para purificação, para limpar o coração, a mente, para ver se a pessoa cai em si e reconhece que ela estava errada, pecando, estava se distanciando de Deus e precisa se voltar para Deus. Deus sempre bate a porta do nosso coração, amados, buscando o arrependimento. Mas se nós endurecermos o nosso coração, não tem como. O nosso pecado será exposto. Ah, porque Deus é mau? Porque Deus quer expor? Não. Porque Deus quer curar. Porque Deus quer libertar. Porque Deus quer mostrar que só nele existe santificação, que só nele existe vida e vida eterna. Que só nele existe uma vida reta, justa. Ah, amados, que eu e você, nós entendamos isso, e isso enche o nosso coração não de medo, mas de temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temos visto uma geração de poucas pessoas sábias no meio da igreja. Por quê? Porque o temor do Senhor tem ido embora. As pessoas têm vivido do seu próprio jeito, da sua própria maneira. E quando o pecado é exposto, as pessoas não têm entendido que só está sendo exposto porque Deus quer libertar, porque Deus quer curar, porque Deus quer fazer com que essas pessoas que endureceram tanto o coração a ponto do pecado ter que ser exposto, Deus quer que essas pessoas se voltem para Ele, se rendam a Ele. Amados, que eu e você entendamos isso e que nós nos coloquemos diante de Deus sempre com um coração rendido ao Senhor, que nós não endureçamos o nosso coração, pelo contrário, que nós tenhamos um coração humilde, rendido ao Senhor, que reconhece a nossa dependência, que não é na nossa força que nós vencemos o domínio do pecado, é pelo poder de Cristo. Ele
Ele nos libertou do domínio do pecado e é só por meio dele que nós podemos viver livres do governo e do domínio do pecado, como está escrito em Romanos. É só por meio da obra de Cristo que nós podemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Que eu e você entendamos isso e compreendamos essa questão do juízo, do julgamento que vem de Deus. Não é para condenar, amados. Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer salvar. É por isso que ele executa juízo. Não é simplesmente, porque Deus quer condenar. Não. O princípio é, Deus sempre quer salvar, porque Deus não veio para condenar, Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. Então, até mesmo quando o pecado do crente que endureceu o coração é exposto, é porque Deus quer a salvação da alma daquela pessoa. Porque se ela continuar no engano do pecado, ela vai se afastando ao ponto de cair da graça e de se separar de Cristo. Não é isso que Deus quer. Deus quer a salvação, a redenção de todos, de todos. É por isso que Deus sempre dá tempo para o arrependimento. Que eu e você entendamos isso, esse princípio, e nós apliquemos na nossa vida. Sabe, se tem algo que precisamos nos arrepender, que seja agora, que não façamos como o faraó. Quando que você quer que as rãs deixem o Egito? Amanhã. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Tem que se arrepender, tem que se livrar do pecado, de um Deus estranho, de uma idolatria, da amargura, da mentira, do vício, que seja agora, em nome de Jesus. E Deus nos fortalece para isso. Tá bom, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é que eu e os meus irmãos, nós entendamos que os juízos e o julgamento do Senhor não é para nos condenar, não é para condenar as pessoas, mas é para a salvação delas. O Senhor já executou uma obra completa em Cristo Jesus, condenando o pecado na carne, dando ao pecado o salário que ele merecia, que era a morte, para que agora todo aquele que crê em Cristo Jesus possa viver livre do governo e do domínio do pecado. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e não aceitemos mais ser governados pelo pecado. Que nós nos consideremos mortos para o pecado e vivos para o Senhor. Que nós alimentemos uma vida de santificação, de purificação, de entrega, de humildade, de rendição ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos que cada atitude seja da nossa vida, seja para a glória de Deus. Nós queremos que as nossas decisões estejam alinhadas com as decisões de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Nós queremos ser prontos para receber a vontade de Deus, prontos para perdoar, prontos para obedecer. Senhor, e queremos ser tardios em pecar, tardios em se envolver com o pecado que tanto nos assola, que tenta vir sobre nós. Senhor, nós queremos nos desvencilhar de tudo isso. Queremos levar uma vida santa, justa, reta diante do Senhor. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Queremos que a nossa vida em tudo seja para a glória do nosso Deus. Nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.